Olá, turma. Sejam todos muito bem-vindos aí a mais um Tira Dúvidas. Hoje nós vamos falar aí sobre escala do nosso negócio. Como é que a gente vai fazer isso? Né? Vender, todos nós vendemos, né? Esse perfume maravilhoso, né? Capaz aí de socorrer muitos boletos aí, né, pessoal? Esse é o nosso queridinho. Pois é, vender nós todos vendemos, mas você consegue vender 1000 desses? Vender 2000 desses? A gente consegue vender 30 por mês, 60 por mês, né? Mas vender 1000 você consegue? Acho que não. Então, gente, um dos benefícios aqui na Moments Paris é vender nossos produtos. Então aqui, para fazer um dinheiro rápido, é vender. Você vende 5 por dia, né? 10 por dia, né? Faz aí seus de 3 a 8 mil reais aí, tranquilamente. Né? Para quem é um super vendedor, sai aí nos comércios oferecendo, vendedor raiz, né? Tem bastante por aí ainda. Então é possível sim vender 10 por dia aí, né? Então aqui no slide a gente está falando aqui do preço base, né? R$22 a gente pega, vende a 44, 100% de lucro. Então 10 por dia, 6 mil reais. Vendendo a 50, que é o preço médio que a gente está fazendo aqui no São Paulo capital, 50 reais. Fazendo 10 por dia, 8.400 reais. Só que para isso, pessoal, para fazer 10 vendas no dia, você vai ter que sair nas ruas, entrar nos comércios, fazer muita reunião caseira. É possível? Sim. Muito possível. Mas se a gente puder escalar isso para um país inteiro, Uruguai, Brasil, Uruguai, é possível, pessoal, escalar, né? Como é que a gente vai fazer isso? Vender o produto vai pagar incêndio, né? Pagar aquele boleto atrasado, né? Dá para fazer muita coisa. A renda extra, né? Realizar alguns sonhos, né? Como renda extra. É possível. 8 mil reais de renda extra, né? Dá para fazer algumas coisas aí. Agora, como é que você pensa assim? Pera aí, como é que a gente vai escalar isso? Né? Se eu consigo vender 100 perfumes no mês, como é que eu vou vender 1000? Né? Então a gente tem aqui. O negócio comum ele não tem escala. Então se você veio para a Moments Paris só para ser um vendedor, você não vai ter escala. Né? Agora, se você tem um pensamento de ser uma pessoa rica, aí você começa a pensar na escala. Como é que eu vou escalar isso? Escalar um negócio. Como é que eu vou me duplicar de norte a sul desse país? Né? Então pensa comigo. Você tem um mercadinho. Você vai ser ali um comerciante. Né? Vai ter ali o seu lucro. Né? E muita gente sabe que é complicado, né? Quando você tem um único comércio, é complicado. Agora, se você tem uma rede de supermercados, aí muda, né? Muda bastante. Então a gente começa a pensar nessa rede, né? Um mercado, uma rede de mercados. Uma farmácia, e se eu tiver uma rede de farmácias? O Drogazil, né? Uma rede de farmácias. E aqui chegamos no nosso assunto, né? Expansão. Fazer uma rede, construir uma rede de relacionamentos, né? De pessoas que vão estar interligadas à minha pessoa. Como é que eu faço isso? É tão simples, gente. É tão simples.
conectar com pessoas. Então, você tem um produto de ótima qualidade em mãos, né? Onde você pode vender você pode vender uma caixa, um 4, e você pode fazer reuniões caseiras, né? Apresentando os produtos para amigos, familiares, vizinhos. Então você vai conectar com pessoas. E se você não consegue fazer isso fisicamente, hoje você tem rede social, WhatsApp, Instagram, Facebook, outras redes sociais, né? Então hoje é possível você chamar uma pessoa para conversar e apresentar um produto. Você faz uma live, né? Você não precisa estar presente na live, basta você estar apresentando o produto, né? Cria um texto, apresenta o produto, conecta pessoas. E chamar essas pessoas também para o negócio da empresa. Porque hoje a gente pode conectar barbearia, a gente pode conectar motorista de aplicativo, a gente pode conectar lojas de roupas, perfume combina muito bem, salão de beleza. A gente está falando só do perfume, que tem uma série de produtos, né? A gente pode conectar pessoas. Daqui a pouco você trouxe uma pessoa que ela conectou com outra pessoa. Né? Porque vai chegar pessoas aqui que vai entender, opa, eu também quero duplicar meu negócio. Eu consigo vender 100 perfumes, mas não consigo vender 1000. Então eu vou conectar pessoas. Então você vai se duplicar, né? Você vai se duplicar. Então a empresa entende que você está fazendo um trabalho, você está dispondo de tempo, né? Você está criando material, você está treinando pessoas, né? Porque da forma que eu falo hoje, eu não sabia falar, eu era muito tímido, pessoal, muito tímido, mal conseguia falar, né? Nem diante da câmera, não conseguia falar, né? Não saía, as palavras não saíam. Então tudo isso graças a treinadores, né? Eu tive vários treinamentos, né? Então a gente tem treinadores na empresa. E isso dispõe de tempo, né? Então a empresa vai pagar pra gente esse tempo. Então como é que a empresa paga esse tempo pra gente? Primeiro ela vai pagar na indicação. Você trouxe lá seu amigo motorista de aplicativo, ele viu que é uma boa oportunidade ali de fazer um bom lucro, né, para pagar suas despesas. Ele vai falar assim, olha, quero pegar 50 perfumes, né, vai dar mais de R$1.000. A empresa pensa assim, opa, Cláudio Abreu executou um trabalho, apresentou mais uma pessoa para a empresa e eu vou premiar ela com R$100, né? O cara ativou aí com 50 perfumes, deu lá 1.000 e poucos reais, você que trouxe ganha R$100. Ah, você trouxe um revendedor aí, pensou, vou pegar aí 25 perfumes, R$500, kit profissional, R$50. Simples assim, pessoal. Indicou, a empresa te paga esse prêmio. Agora, e se você pensar assim, vou sair de manhã, quantas pessoas eu consigo trazer para o negócio? Quantos motoristas? Quantos lojistas? Quantos revendedores? Quantos empresários autônomos? Né? 10. Pô, se você ativar 10 aplicativos por dia, a gente está falando aí de R$1.000 extra no dia. 10 executivos, R$500. Esse número, cada um faz o seu, né? Então, o que eu vou fazer quando eu acordo? Qual o trabalho que eu vou fazer? Quais os lugares que eu vou? Tudo isso tem treinamento, né, pessoal? Então, a gente está falando aí de um pagamento da empresa. Só que nós estamos falando aqui de como escalar esse negócio para o país inteiro. Né? Então, como é que eu vou escalar isso? Eu vou convidar a pessoa lá do Rio Grande do Sul, Paraná, Amazônia, Minas, Rio de Janeiro, Brasília, Minas Gerais, São Paulo, da sua própria rua. Então a gente colocou aqui um exemplo bem hipotético. 10 pessoas, 10 mudas de aplicativo, 10 lojistas, 10 salão de beleza, 10 pessoas.
que vendam, somando tudo, 5 perfumes por dia cada um. A gente está falando aqui de 50 perfumes por dia. É número bem baixo, pessoal, bem baixo. A escala bem baixa, assim. Várias pessoas em vários lugares. Território nacional. Desses 50 perfumes, a empresa paga 88 centavos. Porque é aquele trabalho, fora aquela indicação, é um trabalho que você está executando, que a empresa vai te pagar. Você está comunicando com as pessoas, né? Passando treinamento, produzindo material. Então é um trabalho. 88 centavos por frasco. A gente está falando aí de R$ 44 por dia de bônus, com 10, com 50 perfumes. Agora, vamos fazer aqui uma conta bem simples. A gente está falando de escala, né? Escalar um negócio. Imagina que você trouxe 10 pessoas, 20, 50, 100, 1000 pessoas. 200 pessoas, vai. 200 pessoas. Cada uma vendeu 5 perfumes. A gente está falando aí de 1000 frascos. 1000 frascos. A 88 centavos, está falando aí de R$ 880 por dia. Por dia. Trabalhando nisso. Convidando as pessoas. É possível? É impossível? Depende de cada um. Né? Basta convidar. Então a gente está falando de R$ 880 por dia. Em 10 dias, pessoal. Em 10 dias, R$ 8.000. Em 30 dias, R$ 26.000. Isso é trabalhar em escala, pessoal. Gastar pouca energia. Convidar pessoas que elas estão por aí, elas estão precisando de renda extra. Hoje em dia, nesse país, todo mundo precisa de uma renda extra. E comprar, todo mundo compra. Porque o Brasil hoje é o segundo país do mundo em consumo de perfume. De cada 10 pessoas, 8 compram perfume de alguma marca. Então só cabe a nós, né, representar nossa marca no mercado. É disso que a gente está falando. É disso que a gente está falando. R$ 26.000. 1000 perfumes. Você pode vender isso com uma equipe com 200 pessoas, você pode fazer isso com uma equipe com 500 pessoas, com 1000, não importa. Uma equipe de 100 pessoas, cada um vendendo 10. Pessoal. É um dos pagamentos. Escala. Um dos pagamentos. O outro pagamento que a empresa faz é no consumo. Todo mundo que conhece a empresa hoje, ela vai comprar o desodorante, shampoo, hidratante, porque os seus produtos são bons. A gente vai gastar R$ 100 na farmácia, por que não gastar R$ 100 com a Moments? Então, lá no plano de carreira, a empresa paga do primeiro ao 17º nível. Se você somar, se você convidar 3 pessoas, essas 3 convidar mais 3, mais 3, mais 3, você vai chegar lá no 7º nível com 2.200 pessoas. Né? Continua bem simples. 3, que chama 3, que chama 3, que chama 3, que chama 3. Olha como isso vai. 2.187 pessoas. Aqueles R$ 100 da farmácia, vamos gastar na Moments, R$ 100. R$ 218.000. A empresa, pessoal, paga, em média 5% de PL, participação de lucros. Ou seja, tudo que a empresa vende global, Brasil, Uruguai, ela pega esse montante do lucro, joga no coeficiente e paga em PL, participação de lucro, 5%. Em média. Então a gente está falando aqui de pelo menos em participação de lucro de R$ 10.000. Então você tem aí uma participação de lucro de R$ 10.000 mais a escala. Aqueles 1000 perfumes que está sendo vendido por dia. Olha o tamanho desse número, pessoal. É só fazer conta.
Né? Você convida uma pessoa, ela vai lá, pega 5 perfumes, outro pegou 10, outro pegou 20, outro pegou 2. Soma isso num país do tamanho do nosso. Isso é trabalhar em escala. O Leandro, nossa liderança, para quem já assistiu a palestra dele, ele começou vendendo perfume na praça pública. Jovem, adolescente. Depois de 15 anos, tá lá. Líder, liderança, escalou o negócio, entendeu que o negócio era escalar, levar isso para todo canto do país. Hoje, por mês, aí recebe 80, 90 mil de participação de lucro. Precisa vender alguma coisa? Não. A gente não precisa vender nada, a gente precisa só compartilhar que a empresa existe, que o negócio da Moments existe, pessoal. Preço acessível, você não precisa investir milhões numa franquia, você não precisa contratar funcionários, ter problema, CLT, nada disso. Você só precisa convidar poucas pessoas e que essas pessoas participem dos nossos treinamentos, e que elas também vão entender que elas vão convidar algumas pessoas. Então logo a gente vai ter aí 1.000, 2.000 pessoas, 3.000, 5.000 pessoas. O país tem mais de 300 milhões de pessoas. Adolescente usa mais que 2, 3 perfumes. Mulher adora um cosmético, um hidratante, um óleo, É isso, pessoal. Trabalhar em escala. Bom, bora pensar nos números. Até a próxima, pessoal. Sucesso a todos.